Olá a todos, o meu nome é Filipa. Eu sei que disse que nós dissemos a clínica, dissemos que íamos fazer um direto às 21 horas, mas eu tive alguns problemas técnicos. Eu estava no Instagram, mas não conseguia estar no Facebook ao mesmo tempo. Por isso, vou fazer agora a live para vocês. Peço desculpa pelo atraso. Eu hoje venho-vos falar daquilo que é a motivação e aprendizagem. De que forma é que a motivação é tão importante para a aprendizagem? Então, a palavra motivação é, nos dias de hoje, provavelmente um dos termos mais usados para explicar tanto o sucesso como o insucesso dos alunos. Ou seja, a motivação, no fundo, deve ser vista como um processo que, de alguma forma, vem esclarecer aquilo que são os fatores de ativação, direção e manutenção da atitude em relação ao objetivo. Já estou a ver que algumas pessoas me estão a ver, eu atrasei-me um pouco porque tive algumas dificuldades técnicas, estive no Instagram, mas não consegui estar no Facebook ao mesmo tempo e por isso estou aqui agora. Então estamos a falar de motivação e aprendizagem. A motivação, portanto, é fundamental para nós nos ativarmos e irmos em direção a um objetivo. Independentemente disso, nós temos sempre dois tipos de motivação. Temos a motivação intrínseca e a motivação extrínseca, da qual vos vou falar daqui a pouco. Então, motivação e aprendizagem. Como sabem, a motivação e o interesse por algo são fatores essenciais para nós aprendermos. Quando nós gostamos muito de uma coisa, estamos motivados, nós aprendemos mais depressa, não é? Estamos ali. Então, motivação é essencial na aprendizagem, porque a aprendizagem é um processo ativo. É um processo que pede consciência, é um processo que pede atividade intencional. Ou seja, um aluno pode ter muitas capacidades, mas se de facto ele... Boa noite, Jacinta. Mas se de facto ele não está motivado para, é provável que ele não vá ter tanto rendimento académico. Porque nós não dependemos só das nossas capacidades, dependemos de muitos outros fatores. Boa noite, Eva. E, portanto, é aqui que a motivação é tão essencial. Nós estamos motivados para aprender. Boa noite, Cândida. Então vamos falar aqui de algo que é essencial, que é a pirâmide das necessidades de Maslow. Porquê é que eu vos venho falar disto? Todos nós temos necessidades. E nós temos necessidades, que é como se estivesse numa pirâmide, em que nós vamos satisfazendo algumas e vamos aumentando a escala. Nós temos na base aquilo que são as necessidades fisiológicas. Estamos a falar da comida, da água, de sono. Temos as necessidades de segurança, que estão relacionadas com a segurança da família, do corpo, a autoestima, por exemplo. A parte social, do amor, da amizade. A parte do reconhecimento, que já está mais acima. Portanto, nós temos muitas necessidades. E estas necessidades são fundamentais naquilo que é o campo motivacional. Então, se eu consigo satisfazer uma necessidade e continuar em frente, o que é que isto significa? Que as necessidades tanto são motivadas como motivadoras, para que o meu organismo esteja em equilíbrio. Por exemplo, em relação àquilo que é a necessidade de autoestima, que nos leva a procurar aquilo que é a valorização e o reconhecimento. Todos nós temos essa necessidade. No momento em que esta necessidade é satisfeita, nós vamos sentir confiança. Então imaginem naquilo que diz respeito à aprendizagem. O êxito e a motivação de um aluno depende muitas vezes da confiança que ele tem em si próprio. Ou seja, se nós tivermos falta de confiança, se o adolescente tiver falta de confiança, provavelmente vai haver uma lacuna muito grande daquilo que é o processo de aprendizagem dele, porque ele não está motivado para. E é aqui que acaba por abrir uma lacuna tão grande naquilo que é o sistema educativo, porque há muito pouco trabalho naquilo que é a gestão das emoções, da literacia emocional. Ok? Portanto, um aluno que pensa, se eu não acredito em mim, eu não vou ter motivação para fazer o que quer que seja. Não é? Nós, quando não acreditamos em nós ficamos parados, nós não vamos em frente. Boa noite, José. E então, quando o ciclo motivacional que eu estou a falar não existe no ambiente escolar, então isto pode causar o quê? Comportamentos de passividade, não colaboração do aluno, aqueles alunos que estão nas aulas, como se diz, olhar para ontem, que não querem responder, que não participam. Muitas vezes, esses alunos têm um rendimento académico até relativamente baixo. E não quer dizer que sejam jovens com dificuldades ou perturbações de aprendizagem.
Eles só não estão motivados por uma série de fatores que têm atrás deles. Por exemplo, uma necessidade básica, o sono. Se eu não durmo bem, como é que eu vou conseguir estar atento e motivado na escola? Segurança. Se eu não me sinto seguro na minha família, se eu não me sinto seguro na escola, como é que eu vou estar motivado na escola? Provavelmente também não vou. Então, muitos alunos não têm estas necessidades atendidas, satisfeitas e, portanto, a aprendizagem muitas vezes tem dificuldade em acontecer por isso. Ou seja, o aluno não se vai conseguir dedicar ao estudo, não está motivado para isso. E quem diz estes fatores também fala na parte social. Boa noite, Filipe. Um aluno, por exemplo, que sofre de bullying, um aluno que não tem muitos amigos na escola, um aluno que está excluído, que se sente excluído, muito provavelmente vai ter problemas naquilo que é o processo de aprendizagem. Aquela necessidade da parte social não é atendida, ok? E podemos estar a falar de alunos excessivamente tímidos que não conseguem fazer amigos com tanta facilidade, que não participam tanto nas aulas por isso mesmo e que muitas vezes passam por alunos desinteressados e com falta de motivação, e muitas vezes é isto que está por trás, é algo tão simples quanto isto. Portanto, a necessidade de termos uma autoestima saudável, a necessidade dos jovens, dos adolescentes terem uma autoestima saudável é fundamental, porque o sucesso ou o insucesso do aluno vai depender em grande parte daquilo que é a autoestima na sala de aula. Se eu tenho confiança em mim, se eu acredito em mim, se eu tenho autoestima, eu não vou ter problemas, por exemplo, em participar na aula, mesmo que eu não tenha a certeza daquilo que eu estou a dizer. Eu até posso errar, mas eu tenho confiança em mim, então eu não tenho problemas em errar. Não é? Eu estou motivado a aprender, independentemente se eu vou errar ou não pelo caminho. O problema aqui é que muitas vezes esta autoestima, esta confiança depende diretamente dos professores, dos pais e até dos colegas, da confiança que depositam nele. Por isso é que a relação com os pais e a relação com os professores aqui é tão fundamental de ser trabalhada, é mesmo aqueles pontos fundamentais para a aprendizagem acontecer. Em vários fatores, como vocês viram na minha live anterior sobre expectativas, eu já vos falava disto, que é o relacionamento com os pais e com os professores. Portanto, nós devemos ver um jovem com todas as suas características, de uma forma holística. Não é? Não vou olhar para o jovem só, ok, tem aqui um jovem à minha frente, um adolescente que não está nem aí para a aula, nem aí para essa matéria, teve mais dificuldades num teste. Eu não posso achar ou olhar para esse jovem só como isso, eu tenho que perceber o que é que está por trás dele. Isso é fundamental. Então, nós devemos também lembrar que os professores e os pais também são seres humanos. O que é que isto significa? Significa que também eles precisam de ter as suas necessidades atendidas. Porque nós estamos a falar de um relacionamento interpessoal, portanto, só funcionará se os dois lados estiverem alinhados e com as suas necessidades totalmente atendidas, não é? Então, motivação extrínseca, a motivação que eu vos falei há bocado, temos a extrínseca e a intrínseca. A motivação extrínseca é que geralmente muitos adolescentes têm em relação a algumas disciplinas, que é aquela motivação que é completamente manipulada pelo meio exterior e que se foca apenas no resultado. Isto é, eu vou estudar para tirar boa nota naquele teste porque não quero ficar de castigo, porque quero ir àquela festa. Não é? Esta é a motivação extrínseca, é virada para o exterior, para metas externas. A motivação intrínseca, por outro lado, está relacionada com aquilo que são metas internas, ou seja, desenvolvimento, aprendizagem. O domínio da ação do adolescente vai depender principalmente dos seus interesses. Por exemplo, um jovem que está numa aula de inglês e que participa bastante na aula, neste caso pode não ser para tirar boa nota, mas apenas porque quer melhorar aquilo que é a sua língua inglesa, ou seja, o fluir da língua. Ele quer desenvolver-se, ele quer aprender mais. Isto é intrínseco. Eu quero crescer. Okay? E, portanto, nós devemos ver aquilo que são as metas externas como metas de rendimento, que são as notas qualitativas, e as metas internas como metas de aprendizagem. E agora os pais e os professores perguntam, pronto, muito bem, então como é que eu vou estimular a motivação intrínseca do meu filho? Porque é uma motivação que nos leva mais além. Por exemplo, para os mais pequeninos, leitura recreativa. Se eu fizer leitura recreativa, praticar leitura recreativa com os meus filhos desde o início, é provável
que eles ganhem o gosto por ler, por exemplo. Sempre foi divertido, não é? Sempre foi algo bom, algo que eu fiz em família, por exemplo. É provável que esses jovens, mais tarde, gostem de ler, gostem de aprender, não é? E isto é intrínseco, eles gostam de o fazer, não é por outro motivo qualquer. Também temos que permitir que eles façam escolhas, mesmo que muitas vezes estejamos a ver que o caminho não é por ali, que se calhar este método de estudo não é o melhor, que se calhar devia estudar de outra forma. Os jovens adolescentes estão a desenvolver a sua personalidade. Eles precisam de sentir que podem fazer escolhas. É essencial. E provavelmente se sentirem que têm esse poder de escolha, que muitas vezes vem da negociação, por exemplo, é provável que se sintam mais motivados mesmo que falhem. Porque foi uma escolha. Então aí estou motivado para fazer diferente, estou motivado para fazer melhor. Também é fundamental que os professores deem um feedback, porque um feedback é mais importante que dar notas. Com isto eu quero dizer, mais que dar uma nota, é eu se calhar mostrar ao meu aluno: olha, tens aqui algumas habilidades que tu se calhar podias desenvolver, podíamos desenvolver isto em conjunto. Isto é construtivo, não é? Mesmo que a nota tenha sido mais baixa, estou a construir motivação intrínseca. Ok? Então nós devemos, assim, promover o desenvolvimento das relações interpessoais. Isto vem no decorrer de tudo aquilo que eu vos disse. Dar oportunidades para eles se autorregularem. E perceber que muitas vezes temos que valorizar mais o esforço do que o resultado. Porque às vezes o resultado não vai ser o melhor, mesmo que o esforço tenha sido imenso. Mas é esse esforço que é importante, porque é isso que os motiva, é isso que os faz ir para a frente. Então, também devemos evitar comparações, tanto entre alunos como entre irmãos. As comparações não são mesmo nada boas ou construtivas e muitas vezes causam aqui problemas relacionais, não é? Com os irmãos ou com os amigos. Para os professores devem fazer pontos para o contexto real com as matérias que dão, porque muitas vezes os alunos não veem qualquer utilidade na matéria que está a ser dada. Então é importante perceber como é que eles vão usar aquilo no futuro. Projetem-nos para o futuro, mostrem como é que isso é possível de acontecer, como é que pode ser usado. Ok? Definam objetivos com eles. Estimulem a autonomia e a proatividade dos alunos. Promovam a curiosidade. Façam-nos perceber que nem tudo é agradável, que nós não vamos gostar de tudo e isso é normal. E é fundamental ensinar os jovens a pensar. Os jovens atualmente estão completamente mecanizados. Têm que desenvolver pensamento crítico. Antes de corrigir falhas, vamos desenvolver pensamento crítico. Vamos ensiná-los a pensar. Porque educar também é permitir que eles criem as suas ideias. Que expandam a sua consciência. Então, é importante que aprendam a não ter medo do insucesso. Porque ele pode acontecer e seguramente vai acontecer. Faz parte. Então, os alunos motivados vão ter uma postura muito diferente dos alunos desmotivados. E isto é fundamental para a aprendizagem. Os alunos motivados são aqueles que tomam iniciativa, vão em frente, enfrentam desafios, usam estratégias diferentes para resolver problemas, mostram entusiasmo, criatividade, interesse e a aprendizagem aqui acaba por ser mais profunda. Os alunos desmotivados provavelmente vão desistir mais facilmente, vão usar sempre as mesmas estratégias para resolver os problemas, mesmo que elas não sejam as melhores, vão sentir-se mais facilmente aborrecidos, deprimidos, irritados e ansiosos. Então, no fundo, a motivação, como vocês podem perceber, tem um impacto brutal naquilo que é a intensidade da aprendizagem. Ou seja, a motivação é essencial para o sucesso e rendimento escolar. No entanto, também temos que perceber, nós enquanto educadores, professores e pais, que a motivação é um processo. Nós não vamos estar sempre motivados. Okay? Ninguém está sempre motivado. Este processo sofre flutuações. É normal. E é preciso compreendermos isso. Como é fundamental os professores compreenderem que têm um papel fundamental naquilo que é a manutenção e promoção da motivação dos alunos. É importante o professor identificar aquilo que desmotiva o aluno e trabalhar com ele, a partir desses mesmos fatores, a motivação. Ok? Porque o professor é um modelo motivacional. E a verdade é que um professor vai influenciar muito mais um aluno pelo que ele é do que pelo aquilo que ele de facto sabe. Tem a ver com a postura.
não é? Com a motivação, a forma como a pessoa está ali para nós, ok? E isto leva-nos a algo que é fundamental na motivação e em tudo, na vida com o ser humano, que são os afetos, não é? A parte emocional que está relacionada com a motivação. Portanto, a nível biológico, nós temos aquilo que são vários circuitos e conexões neuronais. No entanto, para uns é mais fácil motivarem-se e concentrarem-se do que para outros. Então, o que é que pode aqui ser diferenciador? Um dos fatores que pode diferenciar a motivação e a aprendizagem de um aluno, de um jovem, de um adolescente e até de um adulto é a resposta afetiva que ele vai dar ao estímulo, neste caso, à disciplina ou ao professor. Nós temos nos dois hemisférios no nosso cérebro, que têm imensas estruturas anatómicas, conexões, e entre elas nós temos o sistema límbico. O sistema límbico é responsável pelos nossos estados emocionais. E apesar de haver emoções primárias que já vêm connosco, não é? Existem algumas que se vão desenvolvendo em função daquilo que nós vamos vivendo. E então, a maior ou menor capacidade que o jovem tem para estar motivado vai depender muitas vezes da experiência que ele teve prévia quando teve contacto com o objeto da motivação, ou seja, professores e matérias, por exemplo. Quantas emoções e sentimentos são despertos em função dele. Ou seja, eu tive uma má experiência com uma disciplina ou com um professor. Ele fez-me sentir raiva, fez-me sentir mal e não me sinto bem. Eu sempre que for ter mal com aquele professor, sempre que for estudar aquela matéria ou aquela disciplina, a minha motivação vai ser zero. Não é? Porque o afeto, aquilo que está relacionado àquela disciplina, é negativo. Não é? E nós geralmente não nos sentimos motivados em relação a algo que nós não gostamos ou que nos faz sentir mal. Portanto, este facto ajuda a explicar porque é que nós, adultos e os jovens, têm tanta facilidade em fazer algo que gostam, não é? Estar motivados e atentos, e tanta dificuldade em outras situações que parecem um sacrilégio. Não é? Porque há alunos na escola que não parecem a mesma pessoa em diferentes disciplinas. Em português são uma coisa e em matemática são outra. O que é que pode estar aqui diferente? Muitas vezes é isto. É o afeto que está associado, a experiência que está associada àquela disciplina ou àquele professor. Portanto, nós temos que perceber que as motivações e os afetos são mecanismos básicos do ser humano, não é? E são amplamente modificados pela nossa aprendizagem. E também são, ao mesmo tempo, completamente impulsionadores da aprendizagem. Isto é bilateral. Portanto, na educação deve existir afetividade entre alunos e professores. E eu aqui não estou a dizer para os professores serem paizinhos e mãezinhas. Não. Os pais e os pais têm o lugar deles e os professores têm o lugar deles. Nós não devemos ocupar um lugar que não é nosso. A nível sistémico, isso causa emaranhamento, causa dor, causa perturbação. Todos nós temos o nosso lugar. E então é neste contexto de afetividade e de aceitação que provavelmente os alunos e a turma se vão tornar mais dinâmicos, proativos e motivados, porque eles sentem-se confiantes, sentem-se aceitos. Portanto, nós podemos então pensar que as emoções são responsáveis pelas nossas relações, pelas formações dos vínculos, nos ambientes de aprendizagem. Ou seja, o que permite dar sentido ao processo de ensino-aprendizagem e ao interesse pela procura do conhecimento, ou seja, a motivação. Portanto, lembrem-se que os vossos filhos e os vossos alunos não precisam de ser perfeitos. Eles só precisam de ser humanos. Perfeição não existe. Quem procura a perfeição está sempre insatisfeito. Porque o humano erra. Isso é normal. É isso que nos faz crescer. Nós crescemos é no erro, é na aprendizagem. É assim que se cria resiliência. Então, no fundo, o que nós temos que ter para ter uma boa aprendizagem, uma motivação, é uma atitude favorável e um sentido que nos vai levar à motivação intrínseca. E eu vou passar a explicar. Então, para nós aprendermos de uma forma significativa, é importante que o aluno tenha uma atividade mental, não é? Que esteja motivado para. E esse esforço, essa atividade, não se vai concretizar se o aluno não adotar aquilo que é uma postura favorável em relação ao objeto de aprendizagem. Porquê? Porque o jovem só vai atribuir um sentido ao que estuda se existir de facto um interesse, não é? No que diz respeito aos conteúdos.
Ou seja, quando esses conhecimentos são de facto considerados como necessários. Por isso é que eu falei lá atrás que a motivação intrínseca é tão importante. Porque se eu vir aquela matéria como necessária para a minha evolução, é provável que eu fique motivado. E então, em termos pedagógicos, nós vamos ter aquilo que é a motivação intrínseca, ou seja, quando a motivação está ligada à aprendizagem por si só, ao crescimento. E isto leva-me a algo que é fundamental. Atualmente, o sistema educativo, o nosso sistema de ensino, está feito para formatar pessoas. Não é? Por isso é que é tão importante desenvolvermos o pensamento crítico. Os professores atualmente estão a informar os alunos. Com isto eu quero dizer, estão a debitar informação. E, de uma forma quase mecânica, eles têm que responder a determinados objetivos. No entanto, os jovens atualmente conhecem muito do mundo, por todos os meios que nós temos à disposição agora, mas conhecem muito pouco daquilo que é o seu mundo interno, não é? Que é a tal capacidade de gestão emocional. Porque nós estamos a ser informados em vez de ser formados. Formados para o crescimento, formados para a aprendizagem, formados para a resiliência, não é? Portanto, é essencial que a aprendizagem aconteça de forma dinâmica, não é? Que onde exista uma gestão emocional, para que haja uma motivação de facto intrínseca. Portanto, eu li uma frase, alguns, que ficou, e que eu acho que é fundamental todos nós pensarmos sobre ela, que dizia: quanto pior for a qualidade da educação, mais amplamente será importante o papel da psicologia atualmente. O que é que isto querá dizer? Não é? A nível daquilo que é a pedagogia sistémica, que eu tenho-vos vindo a falar e que é fundamental, as constelações sistémicas. O que é que pode estar por trás de um aluno desmotivado? O que é que pode estar por trás desta dificuldade em estar presente, em querer estar presente de facto nas aulas? Muitas vezes o jovem está dentro daquilo que é um emaranhamento sistémico. Ele está fora do lugar dele, não sabe mais qual é o seu lugar. Há ali um emaranhamento sistémico. As pessoas muitas vezes estão fora do seu lugar. Ok? E portanto, quando nós estamos fora do nosso lugar, mesmo que eu não esteja a falar de forma sistémica, qualquer pessoa que sinta que não está no seu lugar, o que é que acontece? Fica retraída, perde a força. Isto a nível sistémico é o que acontece, não é? Com estes jovens. Por outro lado, também temos aquilo que são os padrões de comportamento, crenças, lealdades invisíveis. O que é uma lealdade invisível? Suponham uma família onde nunca houve muitas possibilidades, nunca houve assim grandes estudos, e o jovem até tem umas capacidades imensas, mas ele é leal à família. Então ele vai acabar por se autossabotar, porque ele não quer chegar tão longe, ele acha que não merece chegar tão longe. Nem pode, porque ele é leal à família. Isto é uma lealdade invisível. Atenção, isto são processos inconscientes, não é? Que muitas vezes não são vistos. E por isso, um conflito a nível psicológico que não é tratado e integrado, muitas vezes, pode passar até 3 gerações adiante. Portanto, estamos a falar de avós, pais e netos. São 3 gerações. E é preciso perceber que aqueles comportamentos que são muito criticados dos nossos pais, que nós criticamos, nós não concordamos, nós não os vemos, são aqueles que nós provavelmente vamos repetir. Aqueles que nós achamos que são os negativos, provavelmente vamos repeti-los. Porquê? Aquilo que eu rejeito, eu aproximo-me. Eu tanto não quero aquilo que eu vou fazer igual. Porque eu não compreendi, eu não aprendi. E enquanto eu não aprender, eu vou repetir. E é por isso que a aprendizagem é tão fundamental. E porque é que a pedagogia sistémica é fundamental na aprendizagem? Muitas vezes os jovens estão presos em processos sistémicos que nem sabem que estão. Nem os pais sabem que eles estão, não é? Que são dinâmicas que estão no inconsciente coletivo da família. E é por isso que nós aqui na clínica Soluções Plus trabalhamos com a pedagogia sistémica, com as constelações sistémicas, porque de facto nós temos que olhar para a pessoa como um todo. Nós temos a parte física, temos a parte emocional, temos a parte cognitiva, temos a parte espiritual, temos a parte sistémica. Nós temos muita coisa, nós não somos só isto. Então nós temos que trabalhar tudo, não é? Para ficarmos harmonizados. No método Ludoquanto, que é aquele método que a clínica tem para crianças e adolescentes, nós vamos trabalhar os jovens no seu todo, nós vamos olhar para eles no seu todo,
ok? E a pedagogia sistémica aqui está incluída, porque muitas vezes o que está por trás de problemas de aprendizagem são questões sistémicas. Portanto, nós temos aqui toda a equipa da Clínica Soluções Plus, a doutora Olga Penel, a doutora Moura Mendes, a doutora Margarida, a doutora Marta, ao dispor, não é? Para começarmos a entrar nesse processo, para vos ajudarmos. E, portanto, antes de me despedir, queria-vos deixar aqui com uma frase de um autor que eu pessoalmente gosto muito, que é o Augusto Cury, para vos deixar a pensar. Portanto, não importa o tamanho dos obstáculos, mas o tamanho da motivação que temos para os superar. Obrigada por terem estado comigo desse lado. Mais uma vez peço desculpa pelo atraso, tive alguns problemas técnicos, mas estive aqui, gostei de estar com vocês. Obrigada por terem estado presentes e até à próxima. Gratidão.